Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. O Flamengo já começou a temporada com o seu time titular. Quer dizer, quando começou a temporada com o time titular, né, os jogos anteriores foram disputados pelo Sub-20, já tinha 50 mil pessoas no estádio, repete a marca. O ano passado, desde a arrancada, foi assim e tende a ser assim de novo. O clube deve prestar homenagens às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, né, que completa um ano amanhã, como disse a Débora. E sempre que solicitados, os jogadores falaram sobre o assunto. Sempre foram muito respeitosos, né? Sempre demonstraram solidariedade às famílias. O que a gente sempre questionou aqui, que me parece que é a principal crítica, é que a diretoria do Flamengo não parece disposta a dialogar sobre o assunto. Não que não esteja disposta a cuidar do assunto. Está negociando com as famílias, mas desde a época do incêndio até hoje, não se fala disso em entrevista coletiva, né? Essa semana foi divulgada uma entrevista realizada pela Flá TV, que é quase que um pronunciamento, né? Você isola a imprensa, né, a participação, então é uma nota oficial disfarçada, né, de entrevista. Né? Mas isso parece restrito à diretoria, né, Fred? Você que acompanha o dia a dia do Flamengo, porque funcionários do clube foram liberados para falar sobre esse tema e você, inclusive, conduziu algumas dessas entrevistas que tocam em assuntos muito importantes. Exatamente. Uma delas a gente conversou com a psicóloga Michele do clube para entender como é que foi feito esse trabalho, se existia uma preocupação são crianças, né? Jogadores de 14 a 16 anos, como é que teve que adaptar o trabalho? Foi interessante, ela como contou o trabalho como que foi feito nesse dia a dia, não só com os atletas, como funcionários, até com as famílias. O Flamengo entrou em contato com as famílias. Com os atletas, ela falou que existia essa preocupação de, por exemplo, alguns mostraram os sintomas de, por exemplo, distúrbio de alimentação, de sono, e foi interessante ver como que foi feito esse trabalho também. Vamos dar uma passada pelas manchetes dos jornais que abordam o assunto e, na sequência, rodar trechos dessas entrevistas aí que o Fred conduziu. Esse é o estado de São Paulo, um ano depois, as marcas da tragédia. No jogo extra, um ano que ainda arde. O ano da ausência é o título do Globo. Famílias dos garotos do Ninho contam seus lutos. Todos os títulos voltados para a dor das famílias, né? Vamos ouvir então a psicóloga, o nome dela é Michele... Michele Riscala. Michele Riscala, né? Ela conversou com o Fred sobre o apoio que o Flamengo deu às famílias e aos jogadores que sobreviveram ao incêndio. Com o acontecimento, nenhum ser humano, por mais forte que seja emocionalmente, está preparado, já tem os recursos para reagir de uma forma satisfatória, sem adoecer, diante de uma situação tão grave quanto foi. Então, o nosso trabalho a partir dessa data foi trabalhar do luto à luta. De forma bem específica, após um acontecimento dessa gravidade, o que fica muito aparente para a gente é alterações no sono, né? Alterações na alimentação, alterações de humor, podendo ser do isolamento, para agressividade, então pode transitar nessas extremidades. Como a gente fala de rendimento, atletas que estavam alojados, queda de rendimento por uma queda de concentração, por pensamentos fixados na cena, ou antecipações, né, na mente do que poderia ter acontecido com eles. Os que tinham uma maior proximidade com os meninos que estavam envolvidos, eles também desenvolveram alguns sintomas e algumas reações que
a curto prazo eram compreensíveis. Então, eles também receberam uma assistência individualizada dentro de cada caso. Os sintomas e comportamentos que eram manifestados, considerados atípicos para um processo de performance, eles eram sempre contextualizados quando era um atleta que tinha passado por essa situação. Nós vamos mostrar agora um tweet do Jonathan. E eu queria até aproveitar para mostrar a cobertura do Globoesporte.com, que tem várias outras coisas, né? Deixa eu parar aqui direitinho, peraí. Foi erro meu, desculpa aí, gente, mas já está tudo certinho. Esse é o tweet do Jonathan, sobrevivente que teve parte do corpo queimada, né? E ele diz o seguinte: fala, nação, venho por meio desta postagem para anunciar que estou bem, meu sono está super bem e que não estou com terror noturno. Recebi mensagens de força, agradeço. Estou defendendo e nem atacando ninguém. Durante esse ano eu sempre quis me distanciar desses assuntos, só fiz esse tweet para tranquilizar amigos e família. Deixa eu mostrar aqui a cobertura. Quando você clica em Flamengo no Globoesporte.com, bom, já está atualizado com a coletiva do Bruno Henrique, né? Débora Gales trouxe aqui as informações e um trechinho para a gente. Já tem a informação de que 50 mil ingressos estão vendidos para o jogo deste sábado contra o Madureira. Tem essa reportagem aqui, nós vamos mostrar imagens dela daqui a pouco, né? Após tragédia, falar da salto de qualidade na estrutura e na gestão do Ninho do Urubu. Tem até a nova camisa que vazou, está aqui. E aqui começa uma série de reportagens sobre o incêndio, né? Cauã e Francisco Diogo se recuperam, mas Jonathan ainda tenta retornar. O Jonathan está citado aqui. Os rostos dos meninos sendo pintados no Maracanã. E aqui, a reportagem que aparentemente parece ter causado a confusão. Aparentemente parece, ficou redundante, mas a reportagem que aparentemente causou a confusão. Psicóloga revela terror noturno em sobreviventes do Ninho, mas vê superação. Você nota que aqui, no Globoesporte.com, a primeira foto é uma foto do Ninho, né? Quando essa reportagem vai, que é do Fred Uber, que está aqui com a gente, do Fred Justo, que participa também do programa de hoje mais tarde, do Ivan Halp, quando ela vai para o Twitter, a primeira foto é puxada e é uma foto do Jonathan. Porque o Jonathan, o Cauã, que são os três sobreviventes, são citados. Aí, como tinha foto deles dentro da matéria, ficou as pessoas deduziram que também que a Michelle, a psicóloga, estava falando exatamente deles, mas não. Até por uma questão ética, a Michelle não citou o nome de ninguém e acabou criando um pouquinho dessa confusão. Até a gente preferiu tirar as fotos. E aí, por isso que o Jonathan fez esse post, que muitas pessoas, como ele falou, muitas pessoas chegaram para perguntar para ele se ele estava passando, se era ele que tinha esse terror noturno, explicou que não. Essa associação foi feita porque, ao ser publicada no Twitter, a matéria... Isso é uma ferramenta automática? Automática do Twitter. A primeira foto que está na matéria é puxada diretamente lá em cima. Aí a pessoa recebe a informação pelo Twitter. Com a foto do Jonathan. Com a foto do Jonathan e já faz a associação imediata. Aí ficou essa confusão. Bom, são coisas da comunicação moderna, né? Hoje tudo é muito rápido e nem todo mundo vai a fundo né? A reportagem é bem mais esclarecedora do que isso. A Michelle fala de reações além do terror noturno, distúrbios também que afetam a alimentação. O desenvolvimento de alguns medos, basicamente isso. E foi feito também com funcionários, o clube contratou uma empresa para dar suporte aos funcionários, algumas poucas famílias ainda mantêm contato com os psicólogos. É interessante o trabalho que foi feito. Essa foto do muro sendo grafitado, né? Com a imagem dos meninos. A gente tem imagem dela aqui, não tem? Mais uma das homenagens que o Flamengo vai... Essa é uma iniciativa da torcida. Da torcida do Flamengo. Torcedores. Esse muro na Rádio Oeste ali, que é em frente ao Maracanã. É interessante até para esses 50 mil torcedores que forem ao jogo contra o Madureira nesse sábado, dar uma conferida. Parece que ficou bem legal, né? O jogo que cai justamente na data em que o incêndio completa um ano, né? Você entrevistou também um gerente da base do Flamengo, o Eduardo Freeland, para a gente entender como que ficou a estrutura do Flamengo, que na verdade já estava essa transição dos containers para a estrutura moderna que está sendo usada atualmente já estava prevista. Então, uma das maiores dores dentro do clube é que por pouquíssimos dias essa tragédia não teria acontecido, né?
Aí a gente perguntou, aí a gente tem imagens, né, de como está a estrutura atualmente, a questão de hotelaria, questão de departamento médico, mais monitores. Antigamente, se não me engano, tem na matéria que eram 4 monitores, agora são 7, 2 ficam à noite. Essas imagens aí foram feitas no dia 4 de junho. 4 de junho, que divulgadas pela Flá TV. Exatamente. São imagens nossas. Essas imagens são do primeiro dia que os meninos passaram a pernoitar nesse local novo, depois que houve a liberação do Ninho do Urubu. O incêndio foi numa sexta-feira e o planejamento é que a mudança para essa estrutura já fosse feita no domingo seguinte. Na semana seguinte, né? E a maioria dos jogadores, não era para ter ninguém no Ninho do Urubu naquele dia, só que houve um pedido para o Flamengo que haveria um teste do VAR no Maracanã. Aí os jogadores acabaram ficando ali só por causa do teste que seria feito no VAR, e eles estavam animadíssimos, porque jogadores de 14, 15 anos que nunca tinham pisado no gramado do Maracanã estavam animadíssimos, acabaram muitos permanecendo ali só por causa disso e nem eram para estar ali no dia. Eu vi esse vídeo todo e me parece que houve uma preocupação do Flamengo, que eu considero acertada, de tranquilizar também as famílias que ainda têm seus filhos sob os cuidados do clube. Né? O Flamengo parece aí dar um recado para a sociedade e especialmente para as famílias. Aliás, algumas famílias foram levadas para lá, né, no dia da inauguração. Aparece a imagem deles arrumando as roupas. Das crianças para fazer uma surpresa para elas e tal, porque o trabalho das divisões de base do Flamengo continuou, né? E os pais que têm filhos lá precisam saber que eles estão bem cuidados, né? Então, o Flamengo fez questão de mostrar que a estrutura hoje é diferente. Agora, o próprio uso da expressão salto de qualidade já mostra que realmente, né, a estrutura anterior, que infelizmente acabou nessa tragédia, ela era temporária, mas ela não... Né, sim, e não só na estrutura física, né, na questão da gestão também. O Flamengo teve que se ajustar, um TAC, que tem que cumprir de segurança, de meio ambiente, tudo precisou ser bem modificado, ser feito com minúcias assim, e com bastante fiscalização durante o ano. Vamos ouvir o Eduardo Freeland, porque depois eu queria destacar também o sucesso esportivo do Flamengo, que não foi só com o time principal, foi na base também, justamente nesse ano de 2019. Né? Especificamente sobre os 5, foram atletas que a gente sempre acompanha a performance do atleta, o rendimento do atleta, considerando o que a gente tem em caderno metodológico, em indicadores muito claros, coletivos e individuais. E a gente tem um acompanhamento, a cada 3 meses a gente faz reuniões, onde a gente tem um diagnóstico daquele menino, do estado atual, e gera ali todas as necessidades e um plano de ação para desenvolver no atleta. E a gente aguarda um retorno de melhoria, de desenvolvimento, a gente cria intervenções nesses atletas. E foram atletas que a gente entendeu que não alcançaram um nível para permanecer no Flamengo. Né? Os outros 11 a gente entende que conseguiram permanecer, conseguiram desenvolver, alguns superaram até expectativas. Em todos os atletas que tiveram envolvimento direto ou indireto, isso foi o que mais foi colocado em todas as reuniões técnicas. Inclusive atletas que hoje permaneceram, a gente levou em consideração isso para entender que o ano dele foi abaixo do que poderia e vamos dar tempo para ele se desenvolver, porque a gente entende que o potencial técnico que ele tinha, a capacidade de se desenvolver, pode ter sido prejudicada por essas questões. Esses outros atletas, a gente entende que a gente já tinha um diagnóstico inicial, a gente já conhecia algum desses atletas antes, já tinha um primeiro diagnóstico, e tudo que foi feito para eles poderem se manter em desenvolvimento. Entendemos que, porque a gente tem que levar em consideração o competidor da posição dele, são vários aspectos que são levados em consideração, além dos indicadores que eu coloquei. E a gente entendeu que esses 5 chegaram num ponto que a gente entendia que não haveria uma evolução para o que a gente espera aqui dentro. Pessoal, 2019 foi o meu ano. Como você pode ver aí, eu faturei mais de R$1 milhão só com vendas online nesse ano. E tem alunos meus que ainda faturaram mais do que isso. Quer aprender comigo e mudar sua vida em 2020? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.